Milionário surpreso com a negra faxineira que revela ser a dona do escritório. Denise Silva, uma mulher de pele cor de café forte, cabelo sempre preso num coque simples, passou 15 anos invisível. Invisível no corredor de luxo da Empreendimentos Cresswell, uma fortaleza de vidro e mármore que resplandece arrogância. Ela era só a faxineira, a figura que ninguém via, esquecia, subestimava. Mas debaixo daquele uniforme esfarrapado, Denise carregava um segredo que faria cada executivo daquela torre de poder tremer. Ninguém sabia, mas Denise era a acionista majoritária, a dona oculta da Cresswell. A verdade veio à tona aos poucos, escondida atrás de um silêncio medido e olhos que tudo viram sem nunca entregar. Seu marido, Ricardo Silva, cofundador da empresa, havia morrido numa noite sombria, cheia de mistérios. Oficialmente, um acidente. Para Denise, um enigma com cheiro de traição. Ela estava ali, limpando o chão polido e as mesas luxuosas, enquanto os filhos da elite tramavam nos gabinetes dourados. Ela ouviu conversas abafadas, viu contratos sujos escondidos em gavetas trancadas, testemunhou abusos velados e exploradores. Carlos Benning, o manipulador frio, e Wexler, o atual CEO sedento por controle, traçavam jogadas para expulsá-la dali. Tantas vezes tentaram remover uma faxineira incômoda que para eles não passava de pó. Mas Denise, com as mãos calejadas pelo trabalho e o coração envenenado pela injustiça, reuniu provas. Vídeos escondidos, documentos vazios de ética, e-mails que só ela conseguiu capturar. Sua arma era a informação, seu segredo era poder. Num dos corredores brilhantes onde o silêncio era quebrado só pelo clique ritmado dos saltos dos executivos, Denise sentiu o mundo girar. Suas pernas tremeram. No rosto, a máscara da humildade continuava, mas por dentro um fogo ardia. Aqueles homens, vestindo ternos caríssimos e sorrisos falsos, não sabiam que estavam prestes a enfrentar a tempestade que eles mesmos criaram. Eles tentaram jogar Denise para fora, chamaram seguranças, inventaram mentiras para manchar seu nome. Mas ela não ia desaparecer. E quando o convite para a reunião extraordinária chegou, era como se o chão tivesse desabado e se erguido ao mesmo tempo. Denise, a faxineira invisível, entraria no palco mais brilhante daquele teatro, disfarçada para não ser reconhecida, pronta para revelar quem realmente manda. Enquanto o relógio da sala de reunião marcava os segundos tão lentamente que parecia um grito no silêncio, uma imagem voltou à sua mente. A última noite com Ricardo. Os passos apressados, o som abafado de algo quebrando, a sombra que ela nunca conseguiu entender. A dor apertou sua garganta, um nó indomável. A morte dele tinha sido mais que um acidente, e ela saberia o que fazer. Custasse o que custasse. No imenso salão repleto de bagar. O jogo estava só começando. O preço da verdade? Talvez caro demais. Mas ela não podia mais ser invisível. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Denise respirou fundo. O ar pesado de expectativa lhe queimava a garganta. Ela se posicionou diante da mesa de reuniões, o olhar firme se cruzando com expressões de incredulidade ao seu redor. Cada executivo ali presente, de Carlos Benning a Wexler, a observava como se ela fosse um fantasma encarnado. Em uma fração de segundo, seu plano de desmascará-los e finalmente fazer valer seu lugar parecia à beira do sucesso. Porém, uma sombra passou por sua mente, um aviso sutil que ela não ignoraria. Senhoras e senhores, começou Denise, a voz ecoando, mas com o tremor da adrenalina. É tempo de revelar. O som de vidro quebrando interrompeu sua fala. A porta da sala explodiu com um estrondo, balançando nas dobradiças. Todos se viraram e Denise sentiu um frio na espinha. Um homem entrou, com o rosto pálido e desfigurado pela ira, carregando na mão uma pasta preta. Denise cedeu diante da revelação. Ricardo, seu amor, não era quem pensava que era? Os pedaços de seu mundo começaram a se desintegrar. O que você sabe? Ela conseguiu resmungar, as palavras travadas pela ansiedade. Pedro sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de morte. Ele abriu a pasta e puxou fotos borradas que mostravam registros de transações financeiras ilegais com a assinatura de Ricardo embaixo. Ele era um conspirador, disse Pedro, o ódio transbordando. Manipulou tudo até você, Denise. As vozes começaram a murmurar enquanto os executivos trocavam olhares desconcertantes. O que ela achava ser um ideal de pureza, agora era um mar de traição. Wexler e Carlos estavam pálidos, a máscara de poder rachando. Denise sentiu as pernas fraquejarem. Você está mentindo. Ele não era assim. A negação a feriu como uma faca, mas ao olhar para as fotos, o medo começou a enraizar-se em seu peito. A câmara da traição mostrava não apenas Ricardo, mas um entrelaçamento de vidas, incluindo a própria Denise. Você não sabia? Pedro perguntou em um tom sarcástico, como se saborear a dor dela. Ricardo te escondeu tudo. Ele não se importava em te manter no escuro. As palavras caíram como uma tempestade, cada uma cortando mais fundo que a anterior. E então, no meio da confusão, uma figura familiar entrou na sala, e Denise quase caiu para trás. Era Maria, sua irmã, com uma expressão de dor e culpa. Denise, eu precisava te contar. Ricardo e eu, nós estamos juntos. O chão pareceu desabar sob seus pés. O que mais estava escondido nesse labirinto de mentiras? O olhar decepcionado de Maria parecia mostrar uma traição bem mais profunda. Um emaranhado de segredos que desafiava qualquer ideia de lealdade. Em meio a um turbilhão de emoções, Denise ergueu a cabeça, já perdida no meio da dor, mas determinada a descobrir toda a verdade. O que esperava por ela na próxima esquina? Antes que pudesse refletir, o olhar de Pedro fixou-se em Denise, um sorriso de predador em busca de sua presa. Agora você está na minha armadilha, ele anunciou.
e o eco das palavras dominou o espaço. O que Denise faria agora? A palavra verdade reverberou em sua mente, mas a confiança em suas próprias certezas havia se desvanecido. A sala fervilhava de tensão. O jogo apenas começava. A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Denise sentia o coração martelar no peito, cada batida ecoando na essência da traição que a cercava. O olhar predatório de Pedro atravessava a sala. Os executivos murmuravam entre si e a atmosfera pesava como chumbo. Você está na minha armadilha. As palavras dele reverberaram, e por um instante eterno, Denise quase se deixou abater. Mas naquele momento de dúvida, o inesperado aconteceu. Um alerta sonoro soou, um alarme ensurdecedor que interrompeu o murmúrio ansioso na sala. Era um aviso de emergência. O pânico se instalou como uma onda. As cadeiras se arrastaram e os executivos começaram a se levantar, olhando uns para os outros em confusão. Fiquem calmos, continuem sentados, gritou Wexler, mas sua voz tremia. A pressão nas veias de Denise aumentou com a confusão que se espalhava. O que estava acontecendo? Antes que alguém pudesse reacionar, a porta de emergência se abriu com um estrondo e um grupo de homens uniformizados irrompeu na sala. Agentes da polícia, armados e autoritários. Todos vocês estão sob investigação por corrupção e fraude. Livrem-se de qualquer evidência. A sala imediatamente se tornou um campo de batalha de gritos e empurrões. A verdade estava prestes a expor a podridão oculta. Denise se manteve firme, observando enquanto as autoridades cercavam os executivos, a adrenalina correndo por suas veias. Mas então, algo a atingiu como um raio. A polícia estava buscando algo ou alguém. O que antes era uma confrontação virou um jogo de esconde-esconde. Os olhos de Denise se fixaram em um canto da sala, onde Maria, sua irmã, havia entrado na confusão. "Denise!" gritou Maria, desesperada. "Você precisa ouvir isso!" Mas antes que ela pudesse prosseguir, um dos oficiais a agarrou e, num movimento brusco, arrancou o celular da mão dela. O pânico tomou conta de Denise. "Maria, o que está acontecendo?" A verdade que poderia ter sido um porto seguro para ela, agora parecia um mar revolto de desespero. "Ricardo, não era quem você pensava!" gritou Maria, a voz tremendo sob a pressão. Ele fez um acordo com Pedro. Ele não morreu por acaso. Ele está vivo!" A revelação se infiltrou na mente de Denise como veneno. O chão sob seus pés parecia desmoronar. As fotos, as denúncias, todo aquele espetáculo de traição era uma armadilha. Ricardo, o homem que ela amava, não apenas havia traído a confiança dela, mas também tinha planejado tudo junto com Pedro, talvez até mesmo sua própria morte falsa para escapar. "Não, isso não pode ser verdade", Denise murmurou, a negação fervilhando em seu peito. Mas as palavras de Maria a cortaram como uma lâmina afiada. O sombrio labirinto em que se metera se revelava muito mais profundo e complexo do que ela jamais poderia imaginar. "Eles têm um plano, Denise. Eles sempre tiveram, e agora que você veio à tona, estão prontos para eliminar qualquer um que ame você e descubra a verdade." O desespero no olhar de Maria refletiu a violência do mundo em que estavam. E quando Denise ergueu o olhar, Pedro estava à sua frente, uma expressão de vitória sombria desenhada em seu rosto. "Ah, Denise, você
Realmente acreditou que estava no controle? Você é apenas uma peça nesse tabuleiro. A sala tornou-se um turbilhão de vozes, mas o choque a rodeava como um manto sufocante. Tudo o que Denise pensara sobre amor e lealdade foi jogado pelas janelas em uma fração de segundo. Agora, a única certeza era a incerteza. E antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou no fundo do corredor. Um clarão de luz inundou a sala. Um novo grupo de homens, desconhecidos, vestidos com roupas escuras, entrou pelo vão, levando todos a olharem em direção ao som. Enquanto os olhos se voltavam, Denise não soube se estava prestes a ser salva ou condenada. O que mais estava escondido sob as camadas deste pesadelo? As chaves para a verdade estariam mais próximas do que ela imaginava. Mas a cada movimento, o perigo se tornava mais real. Ela precisava agir, e rápido. O jogo apenas se tornava mais mortal. A tensão suspensa na sala cortou como uma lâmina afiada. O ar pesado e tenso se enroscava nas gargantas dos presentes. Enquanto Denise observava os rostos pálidos, parece que um calor ardente consumia o ambiente. A entrada inesperada dos homens uniformizados tinha transformado o tabuleiro de xadrez em um campo de batalha, mas ainda havia uma sombra por trás do que estava prestes a acontecer. Os olhos de Pedro brilharam com um deleite maligno ao ver a confusão. Mas antes que pudesse se gabar de sua aparente vitória, algo inesperado aconteceu. Uma explosão surda reverberou pelo corredor, seguida imediatamente por uma série de gritos cortantes e o som distante de sirenes. A sala parecia tremer e, em um momento chocante, a luz piscou. E as paredes foram iluminadas por uma luz vermelha intensa. O caos se instalou, e entre a gritaria e o pânico, as portas de vidro da sala se abriram violentamente, revelando uma figura encapuzada. A imensidão do ambiente se contraía ao redor dela. O espaço se tornou um palco claustrofóbico. A figura avançava, os passos precisos e decididos, enquanto Denise, com o coração disparado, mal conseguia respirar. Quem é essa pessoa? Pensou, as mãos suando. A estranha parou no centro da sala, e a tensão se transformou em uma expectativa palpável. Então, em um movimento dramático, a figura se despediu do capuz. O rosto que Denise viu a fez mergulhar em um abismo de confusão. Era Clara, uma antiga amiga de sua infância, perdida há anos. Mas não era só isso. O sorriso de Clara era repleto de segredos, e seu olhar, transparecia uma confiança que da última vez que se encontraram, estava totalmente ausente. Desculpem me intrometer, Clara declarou. Mas sua voz era tão firme e poderosa que a sala silenciou instantaneamente, todos os olhares agora fixos nela. Eu sou a responsável por tudo isso. O que vocês estão prestes a ouvir mudará tudo. As palavras dela pairaram no ar como fumaça, indigesta e densa. Uma onda de murmúrios tomou conta dos presentes. O que você quer dizer? Wexler perguntou, a incredulidade tingindo seu tom. Quem você pensa que é? Clara soltou uma risada baixa, como se estivesse se divertindo com o mistério. É hora de desmascarar vocês. Lembram-se de como Ricardo sempre foi apegado ao passado? Como se comportava como se conhecesse todos os segredos da Creswell?
O assombro era palpável, e a respeito de Denise poderia ser descrito apenas como um turbilhão. Ricardo e eu não éramos apenas amigos. Fomos criadores desta empresa juntos. Ele e eu estávamos planejando a maior reviravolta do setor. O que você escondeu, Denise, não é apenas a informação em sua posse, mas a verdade de quem realmente controla Cresswell. A revelação foi como um soco no estômago de Denise. Você está mentindo. Ricardo morreu! Gritou Denise, sentindo que seu mundo desmoronava sob ela. Mas Clara, com o olhar sereno, sentiu que um novo poder emergia dela. A morte dele foi uma encenação. Estávamos em um plano para expor cada um de vocês, mas ele decidiu ir por conta própria, acreditando que poderia implantar tudo. Eu estava aqui para ajudar. Mas ele se tornou a peça imprevisível. As verdades antigas e as mentiras construídas se entrelaçaram na mente de Denise como um redemoinho. Clara continuou. E é por isso que estou aqui, para resgatar você, Denise. Você é a verdadeira herdeira desta empresa. O quarto girou em torno dela. A revelação de que seu marido havia manipulado sua vida e que sua amiga se tornara uma aliada de uma conspiração tão profunda a desestabilizava. O calor do empoderamento dela palpitava, mas junto dele vinha a nauseante dor da traição. Todos os presentes estavam em um frenesi de perguntas, mas a única coisa que Denise sentia era a urgência de entender. Antes que pudesse responder, porém, um som explosivo interrompeu novamente. O teto da sala estremeceu e pedaços de gesso e luzes caíram. "Saiam da sala!" gritou um dos oficiais, agora em pânico, mas a confusão estava longe de acabar. De repente, uma voz familiar ecoou, e Denise virou-se para ver Carlos, quase irreconhecível na desolação. "Clara!" ele gritou. "Você não pode fazer isso! Agora tudo está em pé de guerra! E você vai colocar tudo isso a perder!" O labirinto de segredos começava a se emaranhar ainda mais. O que mais estava escondido nas sombras? E que escolha Denise teria que fazer ao ser empurrada para o centro dessa espiral de traição e poder? O jogo apenas se tornava mais mortal. A sala estava em um estado de caos absoluto, a tensão cortante como vidro quebrado. O eco da explosão ainda ressoava nos ouvidos de Denise, enquanto a figura encapuzada de Clara se impunha, revelando verdades que ameaçavam desmoronar todo o prédio da confiança sobre o qual havia se apoiado. Mas nessa tempestade de revelações, um novo estrondo fez a sala tremer novamente, como se o próprio chão estivesse sentindo a intensidade da cena. "Fujam, agora!" gritou um dos oficiais. Mas a ordem se perdeu no clamor dos gritos e empurrões. Denise estava paralisada. Uma onda de confusão a envolvia enquanto os olhares se voltavam para Clara, a única com seu semblante sereno em meio ao turbilhão. "Clara, o que você quer dizer?" Denise forçou a voz entre a agitação. "Você está aqui para me ajudar ou para me derrubar ainda mais?" Clara apenas sorriu, mas a expressão nos olhos era mais de tristeza do que de vitória. "Desculpe, Denise, mas a verdade é mais complicada do que você imagina." Imediatamente, um brilho gelado refletiu sobre o rosto de Pedro quando ele se virou, uma nova vantagem irrompendo ao encontrar algo no chão. "Você realmente achou que isso terminaria bem? Estás se preparando para a queda." Instintivamente, Denise olhou para o chão e viu o que Pedro tinha.
um pequeno dispositivo, um gravador com luzes piscantes. O que é isso? Ela sentiu o coração disparar. É a sua verdade, querida. Cada conversa, cada plano, tudo registrado por mim. Pedro se inclinou para a frente, um sorriso cruel se formando. E agora, todos nós vamos saber quem realmente manda aqui. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o gravador emitiu um sinal, zumbindo alto na sala. Em segundos, a tela de um laptop que pertencia a um policial ativou-se automaticamente, revelando um streaming ao vivo de uma construção humilde em um lugar distante. E então o silêncio tomou conta. O rosto que apareceu na tela era o mais esperado e, ao mesmo tempo, o mais devastador. Ricardo, sorridente e saudável. Oi, Denise. Ele disse como se não houvesse um mundo em choque em torno deles. Surpresa. As pernas de Denise ameaçaram ceder sob o impacto da revelação. O homem que ela acreditava ter perdido, que ela chorou e pelo qual lutou, estava bem ali, vivendo uma vida que ela nunca soube que existia. Pedro, com um olhar vitorioso, explicou. Acharam que você e ele eram inocentes demais, mas o plano sempre foi ter tudo sob controle. E quem você pensou que era o verdadeiro manipulador aqui? Ricardo e eu nunca trabalhamos contra um ao outro. Apenas havíamos entrado em um jogo muito maior. E você, Denise, era apenas uma peça. A sala se tornava uma arena de especulações. O choque fazendo com que até os mais sólidos executivos tremessem. O que antes parecia uma luta entre Denise e uma rede de traição, agora revelava uma aliança que ninguém esperava. Todos os segredos da Creswell de repente pareciam se entrelaçar, e Denise estava no centro. Isso não pode estar acontecendo. Ela gritou, as lágrimas ardendo nos olhos. Você me traiu! Você me usou! Não, Denise. Eu te protegi. Ricardo respondeu, seu tom firme, mas vulnerável. Nosso casamento foi a cobertura perfeita. Você nunca soube da verdade porque precisava ser protegida. Você me ama, e isso era certeza o suficiente. Mas em meio ao mar de emoções e revelações, uma figura emergiu da escuridão. Maria, ainda agitada, gritou no meio da confusão. Você quer saber a verdade, Denise? Não é apenas isso. Ricardo e Pedro não são os únicos com segredos. Eu sou mais do que apenas sua irmã. Todos os olhares se voltaram para Maria, enquanto um novo silêncio se estabelecia. O que você quer dizer com isso? Denise ofegou, atraída por uma nova corrente de tensão. Maria respirou fundo. Eu sou a verdadeira proprietária da Creswell. O seu marido me enganou. Mas a ligação entre nós é mais forte do que eles imaginam. A família sempre teve seus segredos. E eu sou a herdeira de uma dívida, uma que nunca pensei que teria que pagar. O que estava se desenrolando diante de Denise era uma teia de manipulações, traições e alianças que girava em um ciclo interminável. A verdade estava emergindo como uma ferida exposta, e sua vida como havia conhecido era apenas um véu sobre um abismo de intrigas. A cena preposteramente caótica estava longe de acabar. O jogo apenas se tornava mais mortal, e Denise percebeu que o caminho para a frente não seria mais claro do que antes. Mas agora ela tinha que decidir, jogar junto ou desmascarar aqueles que a relegaram ao papel de peça em seu vernáculo. O destino da Creswell e de sua própria vida pendia na balança, e com isso o futuro a aguardava no obscuro horizonte. A tensão na sala
poderia ser cortada com uma faca. O ar estava pesado, envolto em sussurros de traição e gritos de confusão. Denise sentia que o chão tremia sob seus pés, o coração pulsando em seu peito como um tambor ansioso. Os rostos à sua volta estavam pálidos, estampados com incredulidade e desespero, enquanto as revelações de Clara e Maria reverberavam como um eco distante. Mas, no meio do turbilhão, um fenômeno ainda mais dramático estava pré. Uma sombra de incerteza pareceu cruzar seu rosto. O que tinha aquele homem a esconder? Antes que pudesse processar a dúvida, uma explosão irrompeu do canto da sala, fazendo o vidro se quebrar e gritar o verdadeiro caos. A luz piscou e as sombras dançaram ao redor. Um murmúrio de terror incontrolável se espalhou entre os presentes. A tumultuada cena foi eclipsada pelo som infernal dos alarmes ecoando como uma sirene de emergência. Um dos agentes da polícia, inicialmente confiante, desabou no chão, cedendo à pressão da calamidade. "É uma armadilha!" gritou um oficial, enquanto tentava arrastar seus colegas para fora, o pânico e a adrenalina dominando as instruções. Foi nesse exato momento que Denise viu uma figura se mover rapidamente pela sala, uma sombra fugaz passando entre os pânicos e os gritos. Era Maria. A irmã dela estava com uma expressão de desespero absoluto, as mãos trêmulas segurando algo que brilhava. "Denise, pega isso!" gritou, jogando um objeto em sua direção. Era uma pequena caixa. Denise a segurou, o metal frio contra sua pele, quando um segundo estrondo sacudiu o prédio e as paredes pareciam ameaçar desmoronar. Clara, então, avançou na direção dela, mas algo a deteve. Um fio invisível que as unia, quebrando suas intenções. "O que você fez, Maria?" gritou Clara, mas a resposta não veio. O caos ainda dominava o ambiente, mas a atenção de Denise estava na caixa. O intervalo da confusão abriu uma janela, e Denise rapidamente a abriu. Dentro, uma pequena chave USB e uma carta amarelada, coberta com letras que pareciam tremer de emoção. O que eram aqueles objetos? As palavras na carta, ao serem lidas, revelaram uma verdade devastadora. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Nossa família nunca foi o que parece. Denise engoliu em seco, seu corpo se surpreendendo em confusão. Clara, percebendo o que estava acontecendo, gritou: "Não, você não deveria saber." Mas já era tarde demais. Com um dispositivo no celular, Denise conectou a USB e a tela logo se iluminou. As vozes começaram a sair, gravações de conversas, risadas que soavam como veneno, e uma frase que cortou o ar, estilhaçando suas certezas. "Nós vamos manter Denise no escuro, assim tudo ficará sob controle." A sala silenciou, e Denise, com o coração num nó, gritou: "O que estão escondendo de mim?" Era a pergunta que ficou presa na língua, e cada palavra reverberou como uma acusação. Mas o maior choque estava por vir. O rosto de Ricardo, agora projetado na tela, não era apenas uma imagem de amor. Ele se transformou em um retrato de um homem que não era quem parecia, com ligações com Pedro e Clara, revelando uma aliança profunda que Denise jamais suspeitara. Ela nunca soube, até agora. A sala tremeu ao escutar aquela revelação. Quem realmente era aquele homem que amava? O passado que unia todos eles se retorcia em uma rede de mentiras. Então, enquanto Denise lutava para manter a sanidade,
uma nova e aterradora presença entrou na sala. Um homem que até então havia permanecido nas sombras, observando cada movimento com um sorriso sinistro. Era o pai de Denise, um homem que todos acreditavam ter desaparecido há anos. Um homem que nunca deveria estar ali. Você finalmente conheceu a verdade, filha. O olhar angustiante dela se fixou nesse rosto. O que ele havia feito? O que mais estava escondido? As conexões se rompeu e o horror ganhou vida. Uma verdade que transformou não apenas a narrativa, mas a própria essência da identidade de Denise. Enquanto Denise via seu mundo desmoronar, um novo jogo de poder estava apenas começando, e o verdadeiro pesadelo a aguardava do outro lado. A sala estava unida em um silêncio ensurdecedor, cada segundinho ressoando como um testemunho pungente do que estava por vir. Denise sentia uma tempestade de sentimentos a consumir. Seu pai, aquele homem que achava ter desaparecido, sua presença era um corte profundo na carne da sua realidade. Ele estava ali, diante dela, como um fantasma que renasceu das cinzas. Pai! A palavra escapuliu de seus lábios, como um sussurro em meio a uma explosão. Seus olhos se encontraram, e por um instante, tudo pareceu paralisar. O pânico e a angústia eram palpáveis. O que ele estava fazendo aqui agora? Você está se perguntando por que eu estou aqui, Denise? Ele começou, sua voz carregada de uma gravidade que fazia o ar mais espesso. Mas a verdade que você acabou de descobrir não é nada comparada ao que está prestes a acontecer. Ricardo, aquele sorriso que ela tanto amava, agora representava um passado profundo e enganoso. Enquanto a figura pálida e angustiada de sua irmã se destacava na confusão, Denise sentiu uma onda de adrenalina misturada à traição correr por suas veias. O tom sério do pai a prendia ao chão, como se todas as revelações ruíssem ao redor dela. Você é a chave, Denise. Você sempre foi. As palavras dele reverberaram, e a sala começou a tremer com murmúrios de incredulidade. O que ele queria dizer com isso? Ela forçou-se a processar, mas o choque era esmagador, como um mar revolto, engolindo seu entendimento. Um brilho intenso atravessou a tela do laptop, revelando uma imagem em movimento. As gravações se tornaram um eco distante de um passado que parecia se desdobrar em algo muito mais sombrio. E então, ao observar um retorno à cena, Denise notou algo. Uma sombra familiar se formou atrás de Ricardo na transmissão. Não podia ser. A imagem se aproximou, e logo a sala foi invadida por um som de passos apressados. Denise virou-se, e seus olhos se arregalaram ao ver Elisa, a assistente de Ricardo, batendo a porta. Ela estava ofegante, e antes que alguém pudesse questioná-la, disparou na direção de Denise. Você precisa sair, eles estão vindo. O que você está dizendo? Denise fechou os punhos, sua mente girando em um redemoinho de desespero. O que mais poderia estar escondido? A confusão tomou seu corpo, quase a derrubando. É uma armadilha! Todos eles estão envolvidos. Pedro, Clara, o próprio Ricardo. Eles não são os únicos. Você é parte de algo muito maior. Elisa gritou, sua voz atravessando a cacofonia crescente. E então, o olhar dela se fixou em Maria, preenchido de uma súbita consciência. De repente, no meio daquele furacão
de traços e sussurros. Uma porta se abriu com um estrondo, e um grupo de homens encapuzados irrompeu, armas na mão. Todos ao chão! Um grito cortou o ar, e o ambiente transformou-se em uma cena de terror. Maria agarrou Denise em um gesto desesperado. Você não pode acreditar nelas. Elas são parte do plano. Os olhos de Denise se alargaram em reconhecimento. A verdade que antes parecia distante, agora a cercava. O pai, Ricardo, cada figura ao seu redor, todos eram peças de um quebra-cabeça maligno que a usou como isca. A verdadeira intenção deles sempre foi manipulá-la, e a conexão familiar se transformou em uma rede de traição. Você não entende, gritou Elisa, enquanto se movia na direção da porta, cercada. O que eu sei pode acabar com todos eles. Você é a única que pode evitar que isso termine em tragédia. Calem-se! Gritou Pedro, com um olhar ardente, sua expressão se revelando carregada de uma fúria incontrolável. Vocês nunca deveriam ter chegado até aqui! Enquanto o caos se desenrolava e as almas ao redor dela pareciam se contorcerem em um conflito de interesses, Denise sentiu uma nova força crescer dentro dela. Havia um segredo oculto, uma verdade ainda mais sombria a esperar para ser revelada. E com isso, uma voz sussurrou em seu interior. Agora é sua vez de jogar. O que mais estava prestes a ser revelado, conforme essa tempestade de deslealdade chegava ao clímax. Os laços de sangue e traição estavam prestes a colidir, e Denise estava no centro de uma tempestade que prometia mudar tudo de uma vez por todas. Com um novo olhar de determinação, ela se preparou para o próximo movimento nesse jogo mortal. A sala estava empolvorosa, uma tempestade de emoções cravadas no semblante de cada um dos presentes. Denise sentia a adrenalina pulsar e o medo gélido envolver seu coração. As vozes se entrelaçavam em um murmúrio indistinto, uma cacofonia de desespero e traição saturando o ar. Essa realidade claustrofóbica, onde a cada segundo as promessas e alianças começavam a ruir, a deixava à beira do colapso. Todos ao chão! O grito ecoou novamente, mas a realidade estava prestes a despedaçar-se sob o peso de revelações que irromperiam como um violento vendaval. Denise mantinha seu olhar fixo em seu pai, a expressão dele um misto de desafio e desespero. Ela respirou fundo, sentindo a boca seca. O olhar de Ricardo, que antes irradiava amor, agora era um espelho quebrado de mentiras. Ela escutou o som de passos pesados se aproximando, enquanto Elisa, visivelmente apavorada, se afastava um pouco na direção da porta. O ambiente parecia estar se comprimindo. Cada pessoa um pequeno fardo a mais. E então, naquele instante crucial, algo aconteceu. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do corredor, fazendo as paredes vibrarem. Um estrondo que parecia trazer mais do que paredes desmoronando. Era como se o próprio chão estivesse gritando a verdade. A porta se abriu com violência e um novo grupo de homens armados entrou. Mas não eram os mesmos que ocupavam a sala. Eles eram diferentes, com uniformes que não se assemelhavam aos da polícia. Olhares frios e calculistas buscaram os rostos em pânico, e a atmosfera se eletrificou. Desce todo mundo, agora! A voz que ressoou não pertencia a um oficial.
Mas há um homem que Denise reconheceria em qualquer lugar. Era Victor, seu ex-namorado, agora transformado em um agente de segurança que ela havia esquecido, distante de sua memória afetiva. O horror atravessou sua mente. O que ele estava fazendo ali? Victor! A voz de Denise soou como um eco distante. Mas ele permaneceu inabalável, as armas em riste, a segunda mão segurando o colarinho de Maria com firmeza. Você não deveria estar aqui, Denise. Você se meteu em algo maior do que pode imaginar. Ele olhou diretamente nos olhos de Maria e o choque se transformou em uma onda de emoções que rasgavam o ar. Você está com eles? Denise perguntou, o coração acelerando com a revelação. Victor acenou afirmativamente. Caiu na armadilha, Denise. O que você acha que realmente acontece aqui? Não há inocentes. Eles estavam esperando por você. Ricardo não é quem você pensa. Ele se uniu a Pedro para controlá-la. E então, no clímax do horror, com as peças do quebra-cabeça finalmente se conectando, um novo peso caiu sobre Denise. Ela buscou o olhar de Clara, que parecia tão perdida quanto ela. O pânico era palpável, mas um profundo alívio se misturou ao desespero, e uma verdade inescapável surgiu nas profundezas de sua mente. Você é a verdadeira herdeira da Creswell, gritou Clara, desafiando o caos. Ricardo nunca quis que você soubesse. E Victor está aqui para garantir que a verdade nunca seja revelada. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Uma revelação tão devastadora que o ar parecia se solidificar. Denise, enquanto todos a encaravam, um turbilhão de olhares conhecendo a verdade. E ela finalmente entendeu que cada uma das suas relações era uma parte de um intricado jogo de poder. O que poderia ter sido amor se tornara uma trama traiçoeira. Denise! Agora é sua chance! Escolha! O grito de Maria ecoou. Mas antes que ela pudesse tomar uma decisão, a tela do laptop fez um estrondo e começou a iluminar o rosto de Ricardo, que surgia novamente, revelando algo que Denise não estava preparada para ouvir. Ele não era apenas um amante traidor. Ele era seu algoz. Você foi escolhida para isso, Denise. A Creswell precisa de você. E a única maneira de garantir isso, ele sorriu. Mas à medida que ele continuava, a verdade devastadora despencou como uma avalanche. As vidas perdidas não foram em vão. Este é o seu legado. O chão parecia tremer sob ela. A revelação paralisante criava um vácuo no qual Denise estava presa. A já frágil estrutura de sua vida estava prestes a desmoronar novamente, e a única certeza que restava era que a luta pela verdade se tornara uma batalha pessoal. O que mais estava entrelaçado nesse labirinto? O futuro que se desenrolava diante dela era mais sombrio do que poderia imaginar, e ela se questionava quem ela realmente era no meio de tudo isso. Com um novo olhar aflito, ela percebeu que a tempestade estava longe de acabar. Denise quase desmaiou sob o peso da revelação. O tom de Ricardo, aquele que poderia ser um consolo, de repente se tornara uma maldição. Ela queria gritar, mas a voz a abandonava, engasgada pelo nó de traição que se formava na garganta. Enquanto as imagens dançavam na tela, ela tentava conectar cada pedaço de informação. O passado se retorcendo em uma tapeçaria de dolorosas mentiras. Você é a chave, Denise, replicou Ricardo,
e o eco da sua voz reverberou pelo espaço, como um flato no meio de um silêncio denso. O chão sob seus pés parecia surgir, a sala girava e a adrenalina disparava, uma tempestade de emoções jorrando ao seu redor. A confusão estava tão densa que podia sentir a pressão no peito. E antes que pudesse organizar seus sentimentos, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta ao fundo, cortando o ar carregado como um estilete. Um homem alto com um capuz escuro irrompeu pela porta arrombada, e antes que Denise pudesse processar, ele atirou um objeto redondo no chão, uma bomba de fumaça. Instantaneamente, o ar se encheu com uma névoa espessa e opaca, engolindo tudo em um grisalho ensurdecedor. Gritos de pânico ecoaram pela sala, enquanto os rostos se tornavam borrões confusos, e o caos transformava-se em uma dança frenética de movimentos desordenados. "Fujam!" gritou um dos policiais, mas a fumaça já tomava conta do ambiente. O odor forte de pólvora e insurreição penetrava em cada respiração. Brados cortavam o ar como lamentos numa noite destelhada, enquanto 4 homens armados, não com armas de fogo, mas com fuzis pesados e letais, surgiram como se saídos de um pesadelo, tomando o controle da situação. Eles formaram uma linha, alvejando todos que se atrevessem a se mover. Denise sentiu um frio na espinha, um instinto primal a empurrando para longe. O semblante de Maria estava repleto de horror, mas as palavras que escaparam de seus lábios foram como estalos de luz em meio à escuridão. "Denise, eles estão atrás de você. Você é o alvo." A passagem de tempo parecia espessa, como se a realidade se distorcesse sob a pressão da adrenalina e do desespero. Sem pensar, Denise correu em direção ao computador, a tela ainda iluminada com a imagem de Ricardo. A visão dele se torceu em angústia quando um dos homens armados apontou a arma não para os que estavam ali, mas para a tela. O disparo ecoou na sala, e a frieza do metal colidiu com a tecnologia que guardava tantos segredos. A tela se estilhaçou em flocos de vidro e luz, a imagem de Ricardo se apagando, deixando apenas um silêncio ominoso. E foi nesse instante que tudo se desdobrou. O homem de capuz se virou, revelando um rosto que Denise conhecia bem. O coração dela parou por um segundo. Era Carlos Bunning, seu antigo rival, mas não apenas isso. Era uma figura familiar, um antigo conhecido de sua infância que ela havia esquecido. "Surpresa, Denise!" Ele riu, a risada carregada de desprezo e triunfo. "Você achou que poderia escapar do nosso jogo? Você é a última peça do quebra-cabeça que precisamos para pôr tudo em ordem." A revelação a atingiu como um golpe na solar plexo. Carlos não era apenas um executivo insensível da Creswell. Ele era o arquétipo do mal que havia manipulado tudo desde o início. E antes que ela pudesse responder, um relâmpago de dor rasgou o ar. Um tremor crescente surgiu, fazendo o chão tremer sob seus pés. A estrutura inteira parecia se contorcer, e o terror correu pelas veias dela. "A Creswell é nossa, e você, Denise, vai nos dar tudo." Então, em um ato de desespero, Maria se lançou à frente. "Não, você não vai fazer isso." Mas antes que pudesse impedir, Carlos atirou. O estalo da arma ecoou na sala. Um grito cortante vindo de Maria cortou o silêncio. O mundo de Denise pegou fogo. O que ela pensava ser um jogo político agora se transformara em uma luta por sobrevivência. A atmosfera estava carregada. Cada respiração uma ameaça.
E entre a dor da traição e da perda, Denise percebeu que o verdadeiro poder estava mais longe do que ela ousaria imaginar. Ela teria que se reinventar. O jogo agora apenas começava. Denise sentiu o coração pulsar descontroladamente quando a cena explodiu em caos. O som do disparo ainda ecoava em seus ouvidos, mas não era o medo que a dominava agora. Era a raiva, uma chama ardente que a consumia. O tempo parecia desacelerar, enquanto ela fixava os olhos em Maria, caída no chão, a expressão dela congelada em um misto de dor e coragem. Não poderia ser assim. Não permitiria que tudo terminasse desta forma. Carlos riu, um riso gélido e vitorioso. Você realmente achou que poderia se opor a nós, Denise? Esta empresa sempre foi um jogo de poder. E agora, aqui estamos nós, no final da linha. Mas Denise se lembrou de quem realmente era. As traições e as mentiras não poderiam definir seu destino. Com um grito de força, ela se lançou à frente. Você não vai levar isso. Essa não é a minha história. E com determinação, pegou a caixa que Maria tinha passado a ela, o dispositivo de gravação, e o ergueu alto. O que estava ali poderia ser sua arma. Em meio ao barulho, ela apertou um botão e as gravações começaram a ecoar pela sala, revelando todo o plano de Carlos e de Ricardo. Era um embate de verdades dançando no ar, desnudando cada traição, cada palavra manipuladora. Os homens encapuzados hesitaram. O controle que tinham sobre a situação começava a escorregar. Vocês acham que tudo está sob controle, mas a verdade sempre vem à tona, gritou Denise, sentindo o poder crescendo dentro dela. As faces de Carlos e dos homens armados se tornaram pálidas. Cada palavra revelada cortava como uma faca. Essa empresa é minha. E não permitirei que sua ambição cega destrua tudo o que construí. A tensão se elevou à medida que um dos homens armados, confundido, abaixou a arma. Ele disse que ela não deveria saber. Murmurou, olhando em volta como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. Vamos sair, agora! Gritou outro, já se afastando enquanto sentia a pressão da verdade como um cinto se ajustando. Carlos, por sua vez, não estava preparado para uma Denise tão feroz. Você pode ter seus segredos, mas eu tenho o que importa. E ao tentar avançar, Denise fez a única coisa que poderia. Ela correu. Ela se lançou para fora da sala, passando como um borrão pelas portas, com ecos de gritos e desespero reverberando atrás dela. O corredor estava envolto em fumaça e confusão. Mas havia uma linha de luz, uma saída. A liberdade estava ali. Usando a força que reuniu durante tantos anos, ela deslizou para fora do prédio, o ar fresco inundando seus pulmões, como uma nova vida. Assim que saiu, a realidade a atingiu. Maria estava ali, sendo socorrida por paramédicos. Denise, ela chamou, olhos cheios de dor, mas também um brilho de esperança. Você conseguiu! Você conseguiu! Denise apanhou a mão da irmã, sentindo a energia fluir entre elas. É só o começo. Vamos fazer isso juntas. Vamos finalmente tomar nas nossas mãos o que é nosso por direito. No fim, tudo desabava. E enquanto o sol se punha atrás dos arranha-céus, Denise olhou para o horizonte, decidida a nunca mais ser uma marionete. A história da Creswell, sua história, agora seria dedicada à verdade e à justiça. E bem no fundo, uma voz sussurrou. O que está por vir será ainda mais intenso. Alguns dias depois, seu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. A verdadeira batalha está apenas começando. A vida tinha novos desafios
e Denise estava pronta para enfrentá-los. Agora, para você que chegou até aqui, não esqueça, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.